Shalom, shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Deus nos abençoe e guarde. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti nosso povo, Senhor. Esse povo, Rei da Glória, que é Teu povo, Senhor. E temos aprendido que Teu amor, ó Pai querido, é maior que o nosso amor. Por isso, ó Rei da Glória, em nome de Jesus, vem com Tua glória, vem com a Tua opinião e nos ajuda a andarmos de acordo com aquilo que Tu queres, Pai. A vontade do homem, Senhor, nada é, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Como tu disseste ali para Tiago, ou através de Tiago. Não vamos falar, vamos fazer isso, aquilo outro, sem verdadeiramente termos o aval de Deus. Então, vem, Senhor, e nos ajuda a termos o teu aval. Tudo aquilo que vamos fazer, o Senhor é Deus, guarda-nos, livra-nos do mal. Sim, Senhor, ao cumprirmos a tua vontade, estaremos guardados do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de envolvimento traz provisão. E Amém. é interessante essa provisão porque o envolvimento que nós vamos falar de Neemias, se você quiser abrir aí sua Bíblia, Neemias capítulo 2, nós vamos ver do 1 ao 10. Esse envolvimento ele era aparentemente com um trabalho. Ele tinha a ver com uma postura de um copeiro que tinha um trabalho, um serviço de excelência. Só que dentro dessa atmosfera de honra, de excelência, de entrega, de envolvimento com aquilo que ele fazia tão bem feito, ele pôde gerar um recurso, ele pôde ter provisão para quando ele precisou de algo bem maior, que ele nem imaginava que ele fosse precisar. Vamos estar lendo aqui o texto. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ele respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros de meus pais onde, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Até o 9, em nome de Jesus. Amém? Então, essa manifestação de Neemias, ele tinha uma conduta, ele tinha uma forma de servir ao rei. Ele estava sempre alegre, ele estava fazendo aquele trabalho de uma forma muito fiel, num padrão de comportamento. E aquele rei, então, naquele dia, ele percebe que o copeiro não está bem. Ele fala: Por que você está triste se você não está doente? E Neemias fala assim que temeu sobremaneira, porque ele falou assim: vai dar problema isso daí para mim. Ou seja, ele não estava conseguindo administrar a dor da alma dele para fluir naturalmente na presença do rei. Chegou uma notícia, chegou algo para ele que ficou além das suas forças, além do seu controle emocional, e ele não conseguiu fazer uma coisa diferente. E com certeza ele já havia passado por outros problemas, mas existe um ponto até onde a gente vai com certos problemas, a gente consegue administrar, a gente consegue absorver, e a gente tem um padrão que a gente vem aqui, ministra a aula, e parece que está tudo certo, tudo redondo. Mas não é todo dia que está tudo certo, é tudo redondo. E tem dias que, para quem presta atenção, ou faz uma leitura no mundo espiritual,
dá para perceber que alguma coisa não está legal. Às vezes entre eu e ela, às vezes a minha vida particular, às vezes a guerra dela é particular. E, mas tem um comportamento que a gente consegue manter num nível e às vezes mesmo com alguns problemas a gente não deixa aquilo passar, transparecer. A gente consegue administrar aquilo na nossa alma. Só que naquele dia o copeiro Neemias não conseguiu fazer isso. E ele vai servir ao rei porque ele tem que fazer aquele trabalho e ele então não consegue administrar a sua alma, ele não consegue absorver aquilo para que realmente o rei não percebesse que ele não estava bem. E dentro desse quadro, quando o rei então questiona, ele teme, porque ele precisava fazer um trabalho bem feito. E por que por que você vai estar servindo o meu vinho, o meu momento de alegria, você vai estragar com a tua tristeza? O vinho que alegra meu coração é um momento que eu estou aqui tranquilo e você vai chegar com o teu semblante para atrapalhar essa atmosfera. Eu não quero nem uma atmosfera de tristeza ao meu redor. Eu quero uma atmosfera de alegria ao meu redor. O vinho é para me trazer alegria e a tua presença também tem que me trazer alegria e aqueles que estão me servindo têm que trazer alegria. Mas aquele rei, então, fazendo essa leitura, ele não se importou de estar sendo atrapalhado um momento dele. Mas ele pega e fala assim: o que está acontecendo? Se você não está doente, eu conheço a sua história. E esse rei aqui é muito, muito interessante, porque apesar daquele homem ser um simples copeiro, o rei o respeitou. O rei fez uma leitura da sua alma, fez uma leitura correta do estado que ele estava naquele momento de tristeza, mas o rei não repreendeu, não mandou matar, não mandou embora, não mandou substituir, porque com certeza também teria outros copeiros. O rei se envolve com aquela causa. Então, o envolvimento também ele vai trazer essa provisão quando você precisa, porque de uma conduta que nós temos, quando nós precisarmos, nós teremos uma resposta à altura. Ontem eu estava conversando com a minha esposa a respeito de um comportamento das pessoas. Tem comportamento que nos traz certos deveres e tem comportamento que nos dão certos direitos. Nós estávamos falando a respeito de a importância que as pessoas dão para certos trabalhos que a gente faz, como atendimento, como outras coisas. Então, tem gente que ela desmarca do nada, ela aparece, ela não vem, ela não dá resposta, ela não se envolve com aquilo. Então, para ela, você percebe que o atendimento é importante, mas nem tanto. Então, isso também tem que me trazer uma atmosfera de direito para que eu não fique, às vezes, me sentindo culpado ou pesado se um dia eu precisar desmarcar. Porque ela me dá essa abertura. É a conduta dela. Então, ela traz uma atmosfera, tipo assim, ó, se eu precisar, eu desmarco e acabou. Nem aviso e toca a minha vida. Problema deles lá, se eles já tinham outro compromisso, se eles poderiam estar fazendo outra coisa. Eles se prepararam para me atender, mas e daí? A hora que eu quiser de novo, eu remarco. Então, infelizmente, tem gente que tem essa conduta. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoa que ela é firme. Ela está ali. Ela tem atendimento, ela não falta, ela não falha. Se ela for falhar, ela avisa. Ela está ali. Então, essa pessoa, ela gera um ambiente que eu tenho que prestar atenção nela. Porque, para mim, é mais difícil. Se eu precisar de alguma coisa, ela vai ser minha prioridade. Então, é isso que eu quero que você entenda. Dentro dessa movimentação nossa, nós vamos trazer os olhos daqueles que estão cuidando de nós como uma prioridade. Ou, se você não prioriza muito a liderança, de repente a liderança também, você deixa um flexível maior para a liderança se movimentar, quando ela tem A e B para decidir, eu só posso com A ou com B. Bom, o A é fiel, é o que está sempre aqui, é o que está, eu vou ficar com o A. Ah, mas aí o outro já está mais fraquinho. Quantos talentos você tem? Um, que você enterrou de medo? Dá porque tem 10. Então, infelizmente, é assim que funciona, porque Deus vai trabalhar em cima da fidelidade, em cima daquilo que você tem de um comportamental que tenha realmente uma linha de raciocínio firme. Porque não dá para ficar assinando embaixo de quem está desprezando, de quem não está interessado. Se a pessoa não está muito interessada na libertação dela, se a pessoa não está muito interessada no atendimento, eu não posso fazer isso por ela. Então, eu preciso, no momento que eu tenho que decidir entre um e outro, eu preciso alimentar mais quem já está querendo estar alimentado mesmo. Quem está querendo, quem está vindo atrás. Então, esse rei, ele olhou para aquilo e falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque esse homem, ele me honra. Esse homem tem uma conduta.
Porque seria fácil para ele, ô, Neemias, eu não estou indo com a sua cara hoje, você está meio estranho, vai embora, você vai perder o dia hoje, você não vai nem almoçar, vou te pôr de castigo e mandar outro copeiro. Acabou, seria fácil para ele resolver. Eu não quero essa atmosfera de tristeza ao meu redor, mas ele se envolve com aquilo. Então, o envolvimento, ele vai trazer também o envolvimento de Deus para a tua vida, de Jesus. Ah, mas Deus está sempre envolvido comigo. Tá. Só que se você tem os íntimos, né? Os discípulos estavam todos envolvidos ali com Jesus, estavam todos andando junto. Só que Jesus foi nichando. E por quê? Por causa dos discípulos ou por causa do comportamento deles? Por que Pedro, Tiago e João? Por que lá para subir um? Por que aqui outro? Por que Moisés tinha um cara que ficava lá? Por que o Josué? Porque os caras estavam perto, os caras estavam colados. Não é a liderança que faz essa separação. Ah, eu quero A, B ou C. Não, é o A, B ou C que se coloca, sem ser nenhuma manifestação de bajulação, mas o comportamento dele faz com que automaticamente ele seja colocado no lugar aonde, quando precisar, é ele que você vai contar. Porque você já faz uma leitura de honra. Você já vai contar com ele, porque você sabe que dificilmente essa pessoa vai deixar o trabalho ou você para trás. Então, esse rei, ele estava ali honrando aquele negócio, porque o copeiro honrava o rei demais. Não somente no serviço, mas na conduta. Porque o que chamou a atenção, pô, você pôs pouco vinho, pôs muito vinho, você derramou o vinho, ele não falou nada disso. Assim, cara, o teu semblante. Ele estava tratando do pessoal, ele estava conversando olho no olho. O rei prestava atenção. O rei se importava com a presença do copeiro. Ele não estava interessado só no vinho. Ah, pois o vinho aqui eu bebo, se você dá mal ou está bem, problema seu. Uma coisa boa para você de liderança, você tem que se envolver com as pessoas, não com aquilo que ela te serve. Porque se você ficar olhando só no que ela te serve, te serve, te serve, você se perde das pessoas. Sim. Eu me preocupo muito com as pessoas, eu presto muita atenção nas pessoas. Como você está? Geralmente, quando é alguma coisa que eu sinto que não está muito legal, eu procuro a pessoa, bom dia, shalom, como a irmã está, como você está, eu vou na pessoa. Porque ela pode estar produzindo, mas está mal. Ela pode estar servindo o ministério, mas não está bem. Então, o meu negócio não é com o serviço dela, com o que ela presta, com a oferta que ela manda, com a palavra que ela grava, com estar assistindo aqui a ministração da manhã. O meu negócio, pode prestar atenção. Quando eu te procuro, eu pergunto, como você está? Você está bem? Está precisando de uma oração específica? Está precisando de alguma coisa? Como está a sua família? Como está a sua casa? Eu não pergunto do seu serviço, porque é exatamente essa linha de raciocínio que eu tenho. Porque o que interessa para Jesus são as almas. O que teria que interessar? O que o rei poderia estar interessado? Só no vinho. Mas ele também tinha interesse pela pessoa de Neemias, porque Neemias tinha um envolvimento. Neemias tinha uma entrega. E aquilo trouxe provisão para ele. Provisão para ele no particular, como um homem. Ele se sentiu honrado como um servo. Ele se sentiu honrado como homem. O rei, então, entra na causa dele. E aí ele fala assim, como eu estaria feliz, como meu semblante estaria feliz, se a terra onde estão os sepulcros dos meus pais está destruída. E aí o rei já pergunta, o que eu posso fazer por isso? O que você quer? Então, o que acontece? Neemias, ele não fala, né? Engraçado que ontem eu estava fazendo essa palavra lá, a pastora estava fazendo outra coisa aqui, e quando eu li os sepulcros dos meus pais, aquilo me chamou a atenção. Ele não falou primeiro da cidade está destruída, depois ele vai falar isso. Mas a primeira coisa que ele fala assim, ó, eu tenho um problema lá. A terra que está o sepulcro dos meus pais está destruída. E eu tenho uma memória para honrar. Eu tenho alguém e eu estou triste. E, logicamente, depois teve todo o desdobramento. Mas o rei se envolveu com Neemias pelo sepulcro dos pais dele. O rei honrou aquela pessoa em algo particular, algo que era dele, sem interesse nenhum, sem pensar em nada. Não era para fazer média com outra cidade, não era para fazer média com outro lugar para ter paz, não era para depois tirar um proveito. Ó, foi daqui que veio a saída para vocês, agora eu preciso de um imposto, eu preciso de uma ajuda, vocês serão meus aliados. O rei fez algo pelo copeiro. Então, o envolvimento vai fazer com que essa estrutura aqui de baixo, que Neemias servia com tanto amor, com tanto carinho, atenção, fez com que uma provisão algo que ele entregava para o rei, trouxe para ele uma provisão terrena para ele aplicar na obra. Então, assim, o envolvimento com o rei da terra trouxe uma provisão para ele servir o rei do céu. Aleluia. Trouxe uma provisão para ele fazer algo para a obra de Deus, para ele fazer algo, começar algo na casa de Deus.
Então, nós entendemos o quê? Que o envolvimento com uma liderança séria, ela também vai gerar uma provisão para nós fazermos a obra. Por que que hoje, algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida, ou todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, na verdade, é porque nós estamos envolvidos com uma liderança séria. E essa liderança séria tem nos ativado. Então, é automático. Mas agora nós estamos produzindo as coisas para o reino. Não estamos produzindo as coisas para o apóstolo Éder. Mas a provisão vem dele. A carta de apresentação foi dele. Quando a gente foi lá para Goiânia, por exemplo, a irmã nos procurou, ninguém nos conhecia e tal. Aí o que aconteceu? Se você for ver o culto de lá, tem o culto do domingo que eu prego em Goiânia, no próximo culto, o pastor João Cláudio até dá uma engolida a hora que ele vai falar, mas ele fala assim, nós consultamos o apóstolo, aí ele muda de assunto. Mas como eu já sabia que ele tinha consultado o apóstolo Éder, porque é lógico, ele tem que fazer isso, ele não sabe quem eu sou. Então ele conhecia o apóstolo Éder, conhece o apóstolo Joseri, ele perguntou para o apóstolo Éder, ó, tem uma irmã aqui que viu isso e tal, posso trazer? Aí o apóstolo pegou e deu a carta. Pode levar. Dá o aval. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com uma liderança da terra. E essa liderança da terra me ativa a fazer algo para o reino. Então a gente pôde ir para Goiânia. Se o apóstolo falar assim, cara, é melhor você esperar um pouquinho, já era. Ele não podia, ele não precisava falar nada de mal. Falou, ó, eles estão começando agora, espera um pouquinho. Dá mais um tempinho para mim, depois daqui uns meses eu falo com você. Pronto. Eu já não teria ido para Goiânia. Eu já não estaria em Brodov, já não estaria em lugar nenhum que eu estou hoje. Por quê? Porque quem está nos ativando é o ministério do apóstolo Éder. E eu não posso esquecer disso. Eu sei disso, eu tenho essa consciência. Então, esse rei, ele foi um instrumento crucial, fundamental, para que a obra de Deus começasse através das mãos de Neemias. Depois aconteceu tudo o que aconteceu, e ele virou tudo que ele virou, mas o começo de tudo foi um rei que deu atenção para uma prestação de serviço excelente. Ah, o que vai adiantar eu servir aqui? Tanto faz, é só pôr um vinho na taça. Cuidado. Toma, presta atenção. Hoje você não é nada em lugar nenhum, mas um vinho na taça pode fazer toda a diferença. A forma que você coloca o vinho na taça, a forma que você liga os microfones da igreja, a forma que você lava o banheiro, a forma que você abre a porta, o horário que você chega, o jeito que você se comporta, a tua liderança está de olho em você. Ah, o pastor Sérgio nem me vê dentro da igreja, vê. Claro que ele te vê. Se você for ovelha dele, tá vendo? Ele vê o jeito que você chega, o jeito que você sai, como você se comporta, o que você fala. O pastor vê. Não tem como ele não ver. Pastora Beth vê. Pastora Margarida vê. Pastora Joselma vê. Todos que são líderes, eles vê, porque a gente tem essa chamada e a gente vê. E dentro desse simples, da simples ali ceia que você prepara, a gente sente, é algo estranho, mas a gente que é liderança, a gente sente se o coração da pessoa estava naquilo ou não. Se está só lá um negócio com um monte de cálicezinho cheio de vinho e um pãozinho picado, ou se o coração da pessoa está ali. A gente sente isso. Porque nós precisamos ter essa percepção para a gente saber como que a pessoa está. Se ela está prestando um serviço ou se ela está prestando uma adoração. Neemias não prestava um serviço para o rei, ele prestava uma adoração ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala assim, tudo que você fizer, faça como que para mim. Então, Neemias, ele estava nesse envolvimento. Na verdade, ali, ele já servia um vinho para o rei da terra, mas ele sabia para quem ele estava fazendo. Ele já sabia que ele fazia como que para o Senhor. Então, naquele envolvimento dele com o rei da terra, automaticamente já tinha um envolvimento com o rei do céu e automaticamente a provisão chegou em suas mãos. A provisão veio. E a mais do que ele pensava. A provisão veio maior do que ele pensava. Ele não projetou isso nunca, jamais. Ele saiu com um monte de provisão, saiu com guarda-costas, saiu com carta, saiu com autorização. Ele chegou lá voando. O rei deu para ele muita coisa e há muito a mais do que ele pensava. Porque existia também uma plantação diante do rei. Ele dava para o rei muito mais do que um vinho. Ele dava para o rei muito mais do que um serviço, mas ele dava para o rei uma honra.
ele dava para o rei uma coisa de excelência, de envolvimento, ele trazia uma atmosfera de alegria, ele trazia uma presença gostosa naquele ambiente, no momento do rei tomar o seu vinho. Então, tudo isso foi levado em conta na hora da provisão. Sim. Então, para você alcançar a provisão, o teu envolvimento tem que ser completo. Pastor, eu estou orando, eu estou mandando palavra, eu estou fazendo, mas como está o teu coração nisso? Qual o teu nível de envolvimento nisso? O quanto você está quebrantado com isso? Quanto realmente isso não é um serviço, mas é uma adoração? É algo que você está entregando, derramando diante do Senhor. É essa que vai fazer a diferença. Tinha um monte de gente ofertando. Jesus estava lá só de olho, assim, quietinho. Exatamente como ficam muitas vezes os líderes. Ah, Jesus ficou lá. Estava fazendo o que lá? Parece que estava vegetando. Não estava vegetando. Ele estava olhando. Uma oferta, outra oferta, outra oferta. Vem uma senhorinha, coloca aquilo lá, e ele fala tudo que ela tinha. Aleluia. Deu todo o seu sustento. Aí ele pega e testifica dela. Ele fala, ó, essa aqui, os outros estão ofertando também, Sim. mas ofertam do que está sobrando. Então, o envolvimento é parcial. Essa daqui se envolveu completamente. Eu não estou falando para você mandar todo o dinheiro para mim, não, para o Ministério Misericórdia. Mas eu estou falando para você se envolver com integridade naquilo que você for fazer. Em qualquer área, em qualquer aspecto. Inclusive no teu trabalho secular. Porque isso pode fazer diferença para você. Isso pode fazer toda a diferença para você. Porque na hora de uma dispensa, na hora de um corte, a tua vida, ela será levada em conta. Não tem como. O patrão ele tem que raciocinar. Existem injustiças? Sim. Existem complôs, existem coisas, existe um monte de coisa. Esses dias mesmo aí nós passamos por uma situação que uma pessoa foi dispensada, deu um rolo e não tinha sentido nenhum. E por que foi dispensada? Porque o cara tinha caso com a outra mulher dentro da empresa, o patrão, e aí ninguém sabia e ela não podia ser mandada embora e nem as comparsas dela. Então aí foi mandada embora uma que não estava no rolo. Porque quem sabe do assunto, ó, sua mulher vai ficar sabendo. Então não pode mandar embora nem a amante, nem as amigas. Manda embora uma que não está nisso daí. Aí é uma injustiça. Mas se for um lugar íntegro, sério, o que vai acontecer? A pessoa vai ver a sua entrega, o seu envolvimento com o trabalho. E isso vai te gerar uma provisão. Isso vai te gerar um recurso acima do teu salário. Se você estiver na empresa só pelo teu salário, beleza. Mas se você realmente está plantando algo e fazendo algo e trabalhando como que para o Senhor, aí você vai ter que se comportar diferente. Eu fico assustado e estarrecido cada vez que eu saio dessa casa para ir em qualquer lugar. Porque se a palavra fala assim, ó, quando você for fazer as coisas, fazer como para o Senhor, o que estão prestando de serviço como mão de obra nas empresas, nos lugares, pelo menos nos que eu vou, aqui na minha região, que serviço péssimo que estão prestando para o Senhor. Como estão servindo ao Senhor? Ah, mas não são crentes. Não, estou falando de uma coisa assim, ó, um comportamento. É mal-humorado, atende mal, mexendo no celular, aquela conversa, um monte de converseiro, aquele monte de gente ali dando risada. Você não existe. Eu cheguei no lugar esses dias que eu não existia. Eu fiquei acho que uns 15 minutos para um rapaz me perguntar assim, o senhor já foi atendido? Eu falei, infelizmente, não. E não só de ser atendido. Primeiro que não tinha ninguém na loja, tinha uma pessoa na loja. E tinha uns 5, 6 candangos andando para lá e para cá. E eu lá. Minha esposa sentou num sofazinho, mexendo no celular. Falei, cara, eu vou esperar, vamos ver até onde vai isso aqui. Porque o Alexandre Velho, eu entraria no carro, chamaria minha esposa, ligava o carro e ia embora. Quando falava, senhor, não dava nem resposta. Mas eu falei, não, vou ficar aqui. Preciso passar nessa prova. Eu fiquei. Encostei no balcão, que eu queria ver uma pecinha para o meu carro, fui lá na garagem do lugar, fiquei lá. Uns 15 minutos, sem ninguém olhar para minha cara, nem falar assim, ô, jovem ninguém ia falar, né? Senhor, só um minutinho. Só isso, um básico. A pessoa entrar no seu comércio, estar na tua presença, você vai olhar e falar assim, bom dia, só um minutinho. Pronto, isso aí você já atendeu a pessoa. Ela espera 15 minutos de boa.
Você está ocupado, está trabalhando, você já deu um bom dia e falou para ela só um minutinho. Ela já está no lugar, você já fez ela chegar no lugar. Agora você fica ali numa inexistência. Encostei naquele balcão e fiquei. Aí depois de 15 minutos, chegou um rapaz do almoço, tirou o capacete, desceu na moto, tal, entrou, olhou para ela, o senhor já foi atendido? Infelizmente, não. Aí veio a moça me atender, eu precisava das coisas que lá não tinha, peguei minha esposa e fui embora. Então, que tipo de trabalho estão prestando para aquela empresa? E se é para fazer como para o Senhor, o que estão plantando? Aí depois é demitido, depois não arruma emprego, depois pede uma referência, a pessoa não dá. Eu tive funcionário de sair e me pedir referência. Assim, cara, eu vou dar, mas eu não vou mentir. Quiser mandar me ligar, você acha que alguém ligava? Não liga, porque eu não vou mentir. Eu vou falar o que aconteceu aqui, como você me servia. Eu vou passar o seu currículo. Eu não vou mentir. Então, o funcionário não mandava ligar para mim. Ele arrumava outra referência. Porque se ligasse para mim, eu ia falar assim, ó, é isso, é aquilo, é ruim aqui, é ruim lá, aqui é bom, falta, chega atrasado, não respeita, conversa, mexe no celular, não obedece. É essa aqui. Vê se serve para o senhor aí. Para mim não serviu. E, logicamente, eu não era a pessoa que eu era consultada. Mas então, esse homem, ele poderia ser consultado. Se pedissem referência de Neemias para o rei, ótima referência. Aquilo que ele fez, então, assim, o envolvimento, inevitavelmente, trará provisão. Então, nessa contagem do homem, nessa porção de hoje, se envolva, se entregue. Se você está fazendo, faça. Meu pai falava algo que é, assim, muito verdadeiro. Assim, fazer mal feito e bem feito, no tempo, dá pouca diferença. Sabe por que dá pouca diferença? Porque depois o mal feito, vamos supor que eu pegue lá umas bandejas da carne para pôr no balcão, eu jogo tudo lá. Uma vira, outra fica mal encaixada e tal. Gastei 5 minutos para tirar aquilo. Eu gastaria 8 para fazer bem feito. Amanhã eu vou ter que gastar mais 10 para arrumar aquela bagunça. Então, para fazer o mal feito, eu gastei 15. Então, com a metade do tempo eu faria bem feito. Então, isso que ele falava é verdade. A diferença entre o bem feito e o mal feito no tempo é quase zero. Ou às vezes o bem feito você vai fazer mais rápido. É que, na verdade, chega às 8 horas da noite, depois de você estar desde as 5 da manhã no açougue, você está para lá de Bagdá. E aí você quer fazer o quê? Você quer ir embora. Aí você faz tudo de qualquer jeito. Amanhã cedo aquela bagunça. Você se arrepende do mal feito. Pelo menos eu me arrependo. Então, se você não se arrepende, fala, Senhor, me dá graça para eu fazer bem feito, para eu me arrepender do mal feito, para a próxima vez eu fazer bem feito. Eu tenho envolvimento, eu tenho entrega, eu realmente tá com uma excelência naquilo que eu faço, para isso me trazer provisão, para isso me trazer um comportamento, a hora que eu precisar de alguma coisa, eu tenha crédito. O que Neemias fez, ele foi gerando no mundo espiritual crédito. E quando ele precisou de provisão, e não era pouca, ele teve. Ah, pastor, mas quem sou eu na fila do pão? Quem era Neemias na fila do pão? Que expectativa tinha naquele homem? O que realmente ele poderia gerar? Quem contaria com Neemias para alguma coisa? É a mesma situação minha e sua. Quem somos nós na fila do pão hoje, no monte de situação, no monte de coisa que está ao nosso redor? Mas a provisão veio não porque o rei era bonzinho, mas veio porque ele teve envolvimento, ele achou graça diante dos olhos daquele rei, tinha uma plantação diante do rei da terra e também fazia como para o Senhor. E a provisão estava liberada no mundo espiritual. Automaticamente. Então você não precisa ser alguém na fila do pão. Você só precisa fazer bem feito o que você está fazendo nessa fila do pão. Porque a hora que você precisar de mais pão, de mais provisão, de mais saída, de mais resposta, de mais direcionamento, você vai ter, porque teve um envolvimento, teve uma entrega. Então, hoje, coma isso. Que nós comamos isso. Que esse homem de hoje seja realmente assim, Senhor, eu preciso disso aqui. Eu preciso me envolver para ter provisão. Eu tô num ambiente de escassez, porque eu não me envolvo. Eu estou num ambiente que é sempre mirrada aquilo que chega na minha mão. Por quê? Falta de envolvimento. Falta de fazer aquilo com interesse de coração. Sem interesse,
sem permuta, sem querer nada em troca, mas fazendo o teu melhor, ainda que seja só servir uma taça de vinho. Melhor. Não tinha cargo de destaque, não tinha nada. Só fazia o melhor naquilo que ele fazia. Isso vai trazer provisão. Pastor, eu estou sem provisão. Se envolva no mínimo que você está fazendo. Mude a sua forma de fazer isso. Mas essa coisa simplesinha, mude a coisa simplesinha que você está fazendo. Só isso que eu te peço. Se envolva de verdade com isso, com amor, com tudo que você puder, de potência, entregue para isso. Mas até para varrer a igreja, até para varrer a igreja. E principalmente para varrer a igreja. Porque é ali que o negócio está acontecendo, irmão. Só que ninguém está vendo. E às vezes você está com o seu coração carente, que você queria um holofote, mas você está sozinho lá na igreja varrendo, na filinha do pão, duro, pão duro. Fala, quem está me vendo aqui varrendo essa igreja? O pastor está na casa dele, os irmãos estão trabalhando, e eu sou só a varredora da igreja. Você que pensa. Faça isso com excelência para você ver. Faça isso com envolvimento para você ver se isso não vai mudar o rumo da tua vida. Não varra a igreja. Adore a Deus varrendo a igreja. Amém. Não coloque papel higiênico no banheiro. Não lave o banheiro. Coloque papel higiênico no banheiro adorando a Deus. Aleluia. Lave o banheiro adorando ao Senhor. É uma chavezinha que tem que virar. De serviço para adoração. Aleluia. Ele não servia nada, ele adorava a Deus todo dia. Com a sua conduta, com a sua entrega, com a sua alma, com o seu semblante, com a sua alegria, adorando a Deus. Todo dia. E eu não sei quantos anos esse homem ficou fazendo o mesmo trabalho. Só que ele ficou ali, fielmente, num comportamento de alegria, de honra, de tudo que ele podia fazer. Então, para a tua vida, continua. Só fica. Pastor, já faz tempo que eu estou honrando e nada acontece. Então, ótimo. Como o apóstolo fala, é bem melhor orar pela bondade do que pela misericórdia. Sim. Se você tivesse tudo desconcertado, esse tempo atrás pedimos um negócio para ele assim, ó, graças a Deus que tá fácil de orar para vocês. É só repreender os demônios e pronto, porque tá fácil para não acessar a bondade. O duro é se você tivesse tudo desconcertado, que eu ia ter que orar por misericórdia primeiro, para depois reverter isso, para depois acessar. Então, você já tá enquadrado? Já está fazendo isso que eu estou falando? Já está envolvido? Não aconteceu nada? Ainda. Agora é só esperar. Espera a oportunidade. Espera chegar as notícias de ruína. A notícia de ruína é uma oportunidade para nós sairmos dos lugares de mesmice. O que aquele homem precisava? De uma má notícia. Aproveite as más notícias que chegam na sua vida. Essa má notícia vai reverter o teu quadro, vai te promover. Ao invés de você murmurar na mão, de novo isso. Olha o que aconteceu na minha cidade, olha o que aconteceu. Não. Ele ficou triste, ele se abateu a ponto do rei perceber, só que ele se envolveu com aquilo e na oportunidade que ele teve, ele foi lá para restaurar. Então, isso está chegando à tua porta, uma má notícia, esse negócio está chegando para você, é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade para você colocar o que está acumulado na adoração para fora. Você quer sair da fila do pão? Você quer agora poder fazer alguma coisa que seja um pouquinho maior? Continue servindo, porque isso, quando chegar uma notícia, você é a oportunidade que Deus está te dando. Era a oportunidade de Neemias, foi essa. Qual é a tua oportunidade? Ou quais foram as oportunidades que você jogou fora? Quando chegou a má notícia para você, quando chegou algo pesado, quando chegou algo que estava fora do seu controle, que te entristeceu, você foi chorar, foi murmurar, foi ficar incrédula, ou você foi para cima para gerar algo, para aplicar o recurso que você já tinha, a provisão do céu para resolver esse caso? Isso vai fazer toda a diferença para você ir para frente ou para trás. Ou ficar no mesmo lugar. Neemias poderia ter recebido aquela notícia e não ter se envolvido com nada. Poderia ter recebido aquela notícia e ter ficado triste, mas não ter nada para oferecer. Saiba que as notícias estão chegando, mas você tem o que oferecer. Então, coloca isso que você gerou em adoração para funcionar, porque essa provisão é a resposta para uma nação. Esta provisão é a resposta para um lugar. Essa resposta, isso que você está gerando de provisão, é a resposta para uma família, para uma alma, para uma casa. Você tem a resposta. Porque você gerou isso em integridade, em adoração, em envolvimento.
Então agora é só você entregar. Mas você não pode reclamar. Porque, de repente, o jeito de você pôr isso para fora é através de problema. E você está esperando assim, não, já que eu estou com envolvimento, já que eu honro o rei, já que eu estou tudo bem, eu estou esperando o rei chegar em mim e falar assim, Neemias, meu amado copeiro, hoje teremos uma festa e você será o meu homem de confiança, o meu braço direito. Farei um troninho para você. Nós estamos esperando isso, um troninho. E não tem troninho para nós. Mas tem uma ativação diante do rei dos tronos, do rei do trono, para lançar você lá no trabalho. Ou você acha que o que Neemias foi fazer foi moleza? Sambalate, Tobias e tudo que nós pregamos esses dias aí, tem uma série de Neemias lá, depois você vê no canal lá, se você se interessar por isso, tem um monte de pregação de Neemias lá. Foi só bucha. Envolvimento vai trazer provisão para resolver bucha. E vai ter ataque, vai ter resistência, vai ter inimigo, vai ter gente ameaçando, vai ter gente mandando você sair da posição. E falou, não vou descer daqui. Eu não saio daqui, eu não quero conversar outro assunto, eu tenho algo definido. Nós vamos restaurar esses muros e essas portas. Sambalate e Tobias, não adianta. Eu não vou sair da posição e acabou. Então é disso que Deus está falando. Essa provisão, ela vai gerar trabalho. E nós estamos querendo, e nós estamos achando que esse envolvimento que traz provisão é para descansar, é para deitar e ficar de boa. Não, é para trabalhar, é para avançar, é para restaurar lugares assolados, é para tirar pessoas do inferno, é para fazer a obra, é para glorificar o rei. É para glorificar a Deus, é para trazer a presença de Deus para a terra. É para isso que você está gerando tudo isso. Não é para você comer isso. Não é para você falar assim, olha como eu estou grande. Esse espírito aí você já tem que repreender. Mas qual agora o resultado do teu envolvimento que trouxe a provisão? Servir. Você se envolve, gera provisão, a mais do que você estava esperando, e depois você serve. Porque qual era o trabalho que ele fazia com excelência? Servir. E o que ele foi fazer agora numa proporção muito maior? Servir. Ele foi lá para ser servido? Ele foi lá para as pessoas estarem? Não, ele foi lá servir, ele foi lá trabalhar, ele foi lá gerar, fazer aquele negócio que ele fazia de servir a taça do rei do vinho numa proporção maior, com muito mais desafios, muito mais riscos, mas ele estava lá. E ele fez toda a leitura daquele ambiente. Então, o envolvimento traz provisão para que nós trabalhemos. Não é um envolvimento que traz provisão para pôr dinheiro no banco e ficar dormindo. Se você está pensando assim, eu vou me envolver então para gerar provisão e aposentar. Não é para isso que Deus está aqui. Não é esse nosso assunto de hoje. Pelo menos não é nosso assunto de agora. Não é o que Deus tem para nós hoje. Agora é envolvimento para trazer provisão para você alimentar pessoas famintas, para você restaurar muro, restaurar portas, trazer uma nova atmosfera, mudar aquela coisa de estar todo mundo triste, arrebentado, abatido. O que ele tinha de marca? Alegria. Como o povo estava lá? Tudo triste. Ele chega lá, você pode ver nas pregações lá que uma delas vai falar isso. Ele muda a atmosfera do lugar. Neemias chega num nível espiritual tão forte de fé, de ousadia, de entrega, de alegria, que ele muda, ele anima as pessoas estavam entregues, os nobres, os magistrados, estava todo mundo entregue. E o copeiro estava animado. E o copeiro anima o nobre. Aleluia. O copeiro traz uma atmosfera de é possível para o nobre. Pastor, eu não sou nada, mas a atmosfera que você carrega, esquece você. Tira os olhos de você, você não é nada mesmo. Graças a Deus que você não é nada. Mas é a atmosfera que você carrega, é a frequência que você lança, é o que você traz sobre esse ambiente que vai fazer diferença. Esquece a tua vida. Se envolva para ter provisão, para quando você chegar, as pessoas falam assim, nossa, estranho, ou gostoso, diferente, mudou a atmosfera. O negócio ficou diferente aqui. Então nós vamos fazer isso. E um diferente para melhor, trazer uma presença de Deus. Na oportunidade que a gente tem, naquilo que a gente possa fazer. Então, em nome de Jesus, que você se envolva para ter provisão e para trabalhar para o Senhor e fazer uma obra bonita para Ele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Aleluia. Aqui, amado, o que me chamou muita atenção foi exatamente essa parte
E o pastor Alexandre trouxe, ele falou que chamou a atenção dele, que ele foi falar dos pais, né? Sepulcro dos meus pais. As portas estão abertas, lá onde estão os mortos, a memória dos meus pais que já morreram. Provavelmente ele tenha usado um argumento que fosse interessante ao ouvido do rei, porque o rei foi extremamente pessoal com Neemias, não é? Foi suprir, como o pastor Alexandre falou, suprir algo do coração de Neemias, uma necessidade pessoal de Neemias. Só que Neemias, quando ele vai se envolver ali, as suas emoções começam a se envolver, ele se envolve com uma má notícia aqui no capítulo 1. Diz assim, ó, capítulo 1, versículo 2. Veio Ananias, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelo povo, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ali ele começa a sua intercessão. Veja que quando o rei pergunta para ele, depois do capítulo 2, por que você está com o coração? Isso é questão de coração, o rei fala para ele, isso é tristeza do coração. Aí ele fala, eu temi sobremaneira. Por que, amados? O que vamos falar? Vamos falar para o rei que nós vamos lá fortalecer um povo que ele tinha subjugado? Será que nós poderemos ter essa manifestação diante de um rei? Será que ele ia querer súditos fortalecidos? Não é? Então, Neemias teve que ter sabedoria estratégica para levantar o seu povo daquele lugar. Então, há uma memória, não é uma mentira, os túmulos, a sepultura do meu pai está lá, e eu gostaria de fazer algo por eles, mas haviam mais sepulturas abertas, né, e vulneráveis diante do coração de Neemias, que era o seu próprio povo. Então, o que eu gostaria de deixar hoje é que nós precisamos aprender a suprir as necessidades que chegam até nós, mas nós precisaremos de um envolvimento tão profundo para que saibamos o que falar diante daqueles que têm provisão para nos dar. Porque ao invés de recebermos recursos, podemos receber uma porta fechada, porque não tivermos sabedoria para abordar o assunto diante do rei. Amém? É só nós analisarmos e pedirmos para Deus, Senhor, me esclarece sobre isso. Porque se Neemias chega lá falando, tem um povo que está derrotado naquele lugar e eu quero ir lá para levantar o ânimo deles, provavelmente esse rei falasse para Neemias, Neemias, você quer criar uma cobra para me morder? Que foi exatamente aquilo que Sanbalat e Tobias mandou nas cartas para o rei, falando, olha, Neemias veio aqui para animar esse povo, para fazer revolta contra você. Então, precisamos ter muito cuidado naquilo que vamos apresentar diante de Deus, diante daqueles que podem, não diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, né? Temos que ter reverência diante de Deus, mas diante daqueles que têm a provisão, as cartas de ratificações e de liberações do que vamos precisar, precisamos ter muita sabedoria para nos movermos nas estratégias espirituais, as quais Deus nos dá para colocarmos em prática. Então, essa é a minha parte hoje, colocar no coração, no nosso coração, o que vamos falar. Dá-nos graça, dá-nos entendimento, para que não fechemos a porta, mas que a porta esteja aberta. Amém? Em nome de Jesus, essa é a minha parte. Amém. Então, está encerrado em nome de Jesus. Shalom. Até amanhã, 7h30, para a glória de Deus. Abraço. Vamos que vamos. Shalom, shalom. Deus nos abençoe. Glória a Deus.